A morte reinou desde Adão até Moisés. De Adão até Moisés. Aí, para. Mas presta atenção. A morte... Reinou de Adão até Moisés. O que ele está dizendo? Olha, ó. Que dá, vamos lá. Olha o que Paulo... Por exemplo, Paulo é uma benção, gente. Paulo é uma maravilha. Eu amo Paulo. Paulo está dizendo que... Lê de novo. Olha lá, senhores. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão. A morte até reinou Moisés. desde... Adão, Olha essa expressão que ele vai usar. Até... Moisés. Continua a leitura. Até Moisés. Até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Para. Até mesmo aqueles que pecaram, que vamos colocar, que não foi por desobediência, certo? Sim. É isso que Paulo tem que dizer. Agora vem a pergunta. Para que o homem peque, necessariamente, não tem que ser uma desobediência a uma lei, senhores? Não matarás. E eu matei. Eu fiz o quê? Não adulterarás. Eu adulterei. Eu fiz o quê? Como que Paulo vem falar para mim que não é a semelhança de Adão? O pecado de Adão não foi a desobediência, desobedecer e não comer e comeu? E onde que esse Paulo quer chegar agora? Isso é porque a Bíblia não é inerrante. Continua a leitura. Então vamos lá. A semelhança da transgressão de Adão. O qual é a figura daquele... Aí, vai, continue. Agora entrou. Vai lá. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Certo. Porque se pela ofensa de um Aí, homem... preste bem atenção. Pelo pecado, ou pela ofensa, vamos colocar pecado. Pelo pecado de um. Pelo pecado de Adão, pelo pecado de um homem. Não, é tudo isso aí, não. O que objetar, entendeu? Vai lá. Pelo pecado de um homem. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, Sim. muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Ok. Que é de um só homem, Isso. Jesus Cristo. Pronto, lindo. Olha a comparação que eu vou fazer aqui agora. Preste bem atenção. Paulo está dizendo o quê? Que todos pecaram. Ou seja, eu não concordei com o que Adão fez. Eu concordando ou não, eu tenho... Ok? Olha só, vamos lá. Adão, Cristo. Veja bem. Paulo coloca o seguinte. Se você querendo ou não aceitar o que Adão cometeu, não, você tem pecado. E você vai morrer. E se você não aceitar Jesus, ainda você vai pro inferno. É isso que se ensina, não é isso? É, beleza. Aí vem a pergunta. Deixa eu perguntar aqui agora. Se eu não aceitar o que Adão cometeu, eu tenho pecado ou não? Segundo Paulo escreve aí. Sim. Tenho. Agora eu pergunto. Se eu não aceitar a Cristo, eu tenho a Cristo ou não? Se eu não aceitar a salvação de Cristo, eu tenho salvação ou não? Agora eu vou perguntar. Eu não concordei com o que Adão fez. Concordando ou não, eu tenho pecado. Peraí, não teria que ser a mesma coisa com Cristo? Eu aceitando ou não a Cristo, teria que ter a salvação. Por quê? Para me ter pecado, eu não querendo o que Adão cometeu, eu tenho pecado. E para ter a salvação, eu tenho que aceitar? Eu não aceitei o que Adão cometeu e tenho pecado. E agora, para mim ser salvo, só tem que aceitar Cristo? É isso que Paulo está ensinando. E Paulo está errado. É que Paulo está pondo a única fonte de salvação. Então, e a única fonte... Então, a fonte de pecado é Adão, não é isso? Adão. Então, para você ter salvação, você não tem que aceitar Cristo? É. Agora, e para você ter pecado, você não teria que... É o mesmo. É o mesmo. É isso que eu estou falando. Geneticamente, a gente recebe Entendeu? a condenação em Adão. Geneticamente, você recebe a condenação em Adão. E isso teria que ser automaticamente... Em Cristo. Uma vez que Cristo morreu por quê? Não. Por todos. Então não precisa aceitar o que Cristo fez na cruz. É igual a Adão. Que é justo. Ou seja, eu não concordei com o que Adão cometeu. Eu tenho um pecado e agora tem que aceitar Cristo para ser salvo? Não, Cristo morreu na cruz. Foi para mim, acabou. Não precisa aceitar nada. É igual a Adão. Entendeu o raciocínio?